Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para a nossa terceira videoaula de formação para vocês, instrutores de empregabilidade, para estar auxiliando vocês aí a ministrar as aulas de empregabilidade com as turmas aí, com nossos jovens dentro de sala. Como já foi dito, essas videoaulas servem para que vocês possam estar utilizando de subsídio, certo? Para estar servindo de apoio para vocês, para que vocês possam estar vendo dicas dinâmicas, dicas de textos, dicas de atividades que vocês podem estar utilizando aí com nossos alunos em sala de aula, tudo bem? Então vamos aqui ao nosso conteúdo, a nossa terceira aula, que é uma aula bem importante para o nosso módulo, é a aula de desenvolvendo um perfil profissional de sucesso. Ou seja, nessa aula aqui, nossos alunos vão entender quais são as características que eles precisam possuir para ser desejados pelo mercado de trabalho. Então percebam que é uma aula importantíssima, é uma aula bem bacana, porque ela é uma aula bem prática, que vai auxiliar nossos alunos aí a desenvolver um determinado perfil, certo? Que as empresas hoje estão procurando. Então, vamos lá. Nosso próximo slide, como de costume, é aquele slide onde nós temos o objetivo da aula e os conteúdos que serão abordados. Então é importante que você discuta com os alunos em sala o objetivo da aula para que você possa estar motivando eles a estar atentos a cada conteúdo que for repassado, para que eles possam continuar atentos a cada dinâmica que for aplicada em sala, para que eles possam participar realmente das atividades práticas, dos diálogos, das discussões, porque isso vai ajudá-los realmente no processo de construção desse perfil, ok? Então, nosso objetivo ele é bem simples. Ele é identificar as habilidades e competências de um profissional de sucesso para a construção de um perfil líder, proativo e criativo. Ou seja, é importante que nossos jovens saiam dessa aula com essas três características bem fomentadas. Ou seja, é importante que eles possam participar de todas as atividades para que essas três características sejam bem desenvolvidas no decorrer dessas atividades, certo? Os conteúdos que serão abordados serão os seguintes. Vamos entender um pouco mais sobre o autoconhecimento. Ou seja, os nossos jovens hoje eles precisam saber que quando ele se autoconhece, ele consegue identificar quais são suas características positivas e quais são aquelas habilidades que precisam ser melhoradas. Ou seja, todos nós conseguimos identificar em si mesmos, talvez, as características que melhor me fazem... Não, digamos, todos nós conseguimos hoje identificar em nós mesmos aquelas características que nós sabemos que são fortes, que são características marcantes de nós mesmos, certo? Por exemplo, aquela pessoa que tem uma boa comunicação, aquele jovem que ele é desenvolto para falar em público, enfim. E também temos aquelas características que nós sabemos que não somos tão bons, que precisam ser melhoradas. Timidez, nervosismo, enfim. Então, através do autoconhecimento, através da busca do autoconhecimento, os nossos jovens vão conseguir identificar neles próprios essas características que eles podem estar aí melhorando e aquelas positivas que eles já são fortes, características deles, mas que eles podem melhorar ainda mais e tornar aí essas características o diferencial deles no mercado de trabalho. E é esse o segundo conteúdo que a gente vai abordar, que é qual o seu diferencial no mercado de trabalho. É importante que nossos jovens hoje eles saibam que características que o diferenciam dos outros profissionais. Quais são as características que tornam o meu profissional hoje, o aluno do E-Jovem, diferente dos demais profissionais hoje que estão buscando aí o ingresso no mercado de trabalho, certo? Depois nós vamos estudar o perfil procurado pelas empresas de TI. Nós, o Projeto E-Jovem, fizemos uma consulta, assim como diversos outros estudos que a gente consultou também, sobre qual é aquele perfil desejado pelas empresas que trabalham na área de tecnologia da informação. Se é um trabalhador criativo, se é um trabalhador autônomo, se é um trabalhador prático, dinâmico, enfim. São algumas características que nós podemos estar aí trabalhando com nossos jovens para ajudá-los aí a construir esse perfil profissional procurado aí pelas empresas de TI. Por último, nós vamos trabalhar as habilidades e competências de um profissional de sucesso, ou seja, liderança, criatividade e proatividade. Esses três quesitos, essas três habilidades aqui, tornam hoje qualquer profissional desejado pelo mercado de trabalho. Então percebam que a aula é importantíssima para os nossos alunos, eles vão realmente ter a oportunidade de desenvolver, através de atividades, essas três competências, essas três habilidades aí. Então é importante que eles estejam realmente atentos e possam realmente estar interessados a participar de tudo que for proposto em sala. E nós, como equipe técnica, como tutor da disciplina, eu vou estar indicando para vocês algumas ferramentas, algumas atividades que vocês podem estar utilizando para estar motivando esses jovens a participar e a desenvolver esses perfis aí, ok? Então, vamos lá. Nosso primeiro conteúdo, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar o autoconhecimento. E é importante você fazer uma indagação com os jovens de o quanto eles se conhecem, certo? Você se conhece pouco, você se conhece muito, você poderia me dizer quais são as suas características mais marcantes, quais são as suas habilidades que você sabe que possui e aquelas que você queria possuir, mas que você não tem. Então o autoconhecimento, ele é algo que é bem interno, certo? Mas é importante você fomentar nos jovens essa busca pelo autoconhecimento,
É importante você abrir um momento na aula, e agora, principalmente no início dela, para que o jovem possa se autoavaliar, digamos assim, certo? E aí é bem interessante você estar aplicando aí uma dinâmica que eu vou estar ensinando para vocês, que é bem simples e bem tranquila para você estar passando aí para os nossos jovens, que é a dinâmica do chapéu, certo? Para quem não conhece a dinâmica do chapéu, eu vou estar aí explicando ela para vocês agora, passo a passo. Então vamos à nossa dinâmica. A dinâmica do chapéu, ela é uma dinâmica bem interessante para trabalhar a questão do autoconhecimento. E você vai precisar apenas de dois materiais que são fáceis de ser encontrados em qualquer lugar, certo? Que são os seguintes. O primeiro material que nós vamos utilizar é um chapéu, aquele chapéu de palha, pronto. Esse famoso chapéu de palha aqui, que você encontra em qualquer lugar, aqueles que o pessoal dança quadrilha e utiliza, enfim, chapéu de caipira mesmo. E depois nós vamos utilizar um espelho, certo? Um espelho comum, pode ser um espelho de maquiagem, mas de preferência que ele seja um espelho pequeno e que caiba aqui dentro desse chapéu, certo? Como é que a dinâmica vai funcionar? Você, como instrutor, vai preparar esse material anteriormente à aula, ou seja, você vai chegar mais cedo na sala e vai pegar o espelho e vai colocar dentro do chapéu. Vamos fingir que esse celular aqui é o espelho, certo? Então você vai pegar o espelho e vai colocar lá no fundo do chapéu, ok? Você vai pegar esse chapéu e vai colocá-lo na frente da sala. É importante que nenhum dos alunos vejam o que tem dentro desse chapéu, certo? Para não acabar com a surpresa da dinâmica. Então você vai deixar esse chapéu aqui à frente de uma cadeira na sala, em cima de uma mesa, enfim, em algum lugar. Para tornar ainda mais curioso, para você esconder ainda mais o que tem aqui dentro, você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma folha qualquer de papel ofício, certo? E colocar em cima do chapéu, tapando o que existe aqui dentro, para que o aluno não possa enxergar realmente o que tem aqui. Então você vai dizer o seguinte, você vai chegar para a turma e vai falar, olha só turma, nós vamos fazer uma dinâmica agora bem interessante, que é aquela dinâmica do chapéu. O que é isso? Para quem você tira o chapéu e por quê? Dentro daquele chapéu, esse chapéu aqui que vai estar separado, vai estar à frente da turma, vai estar numa mesa, como eu falei, enfim, tem que estar longe do pessoal, mas tem que estar num lugar onde eles possam ver. Dentro desse chapéu vai ter o nome de uma pessoa famosa, ou seja, pode ser uma celebridade, pode ser o Neymar, pode ser a presidenta Dilma, pode ser, não sei, qualquer pessoa no meio artístico, ou também pode ser o nome de algum de vocês da sala, o nome do diretor da escola, o nome do instrutor, enfim, vai ter o nome de alguém que com certeza todo mundo conhece. Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá no chapéu, você vai tirar a folha que tapa o que tem dentro de um por um, certo? Primeira pessoa vai lá na frente, vai pegar aqui, vai olhar o que tem dentro do chapéu e vai dizer se tira ou não o chapéu para essa pessoa e por quê. Depois que você fizer isso, você vai sentar no seu lugar e não vai dizer nada para ninguém de o que tem dentro do chapéu. Então aí perceba, instrutor, que vai ser o seguinte, o aluno vai chegar lá na frente, vai se deparar com um espelho e vai ser forçado a falar sobre si mesmo. Ele vai dizer se tira ou não o chapéu para ele mesmo e por quê, mas sem dizer que é ele mesmo, entendeu? Então, por exemplo, eu, Fernando, sou aluno, vou chegar lá no chapéu e vou olhar o que tem aqui dentro. Ah, tem um espelho. Primeiramente vou ficar surpreso, claro, mas eu vou dizer, bem, eu tiro o chapéu para esse cara porque primeiro eu acho esse cara bem dinâmico, eu acho esse cara extrovertido, mas ao mesmo tempo eu não tiro porque eu acho essa pessoa, né, às vezes inseguro, às vezes tímido, enfim, nossos alunos eles vão falar sobre si mesmos, certo? É importante que você como instrutor tente mediar situações para não deixar que o aluno entregue o que tem aqui dentro, porque muitos deles, aqueles alunos engraçadinhos, vão chegar e vão dizer, ah, eu tiro o chapéu porque eu acho esse cara aqui muito bonito, ele é lindo, ele é gostoso, sei o quê. Então, peça para eles não entregarem o que tem dentro do chapéu, beleza? No final da dinâmica, nossos alunos vão ter se autoavaliado, mesmo que de uma forma muito rápida e de certa forma meio engraçada, meio inusitada, mas eles vão se autoavaliar, certo? E vão realmente dizer quais são as características que eles enxergam em si mesmos, por que eu tiro e por que eu não tiro. Então essa é a dinâmica que você pode estar utilizando aí para passar no início da aula. Lembre-se, essa dinâmica deve ser aplicada logo após o slide de introdução da aula, antes mesmo de você falar sobre a questão do conteúdo de autoconhecimento. Passou esse slide aqui, que é o objetivo e o conteúdo que vai ser trabalhado, você já aplica essa dinâmica, beleza? Voltando aqui à nossa aula, depois da dinâmica do chapéu, vocês vão falar sobre o autoconhecimento. Então, quanto é que o nosso aluno se conhece? Muito, pouco? Por que foi interessante se autoavaliar? Foi difícil? Foi fácil falar de si mesmo? É difícil identificar quais são as características positivas e negativas que você tem em si mesmo? Então, faça essa reflexão,
juntamente com a turma, para que eles possam dizer realmente o que foi bom e o que foi ruim nessa dinâmica. Depois disso, nós vamos falar sobre autoanálise, certo? E aí é importante você dizer para eles o seguinte: cada um de nós tem no mínimo 2 imagens de si mesmo. Aquela que nós nos vemos e aquela como as pessoas nos enxergam. Ou seja, eu imagino que eu me enxergo de uma maneira que eu penso que eu sou um rapaz comunicativo, eu penso que eu sou um jovem extrovertido, simpático, mas talvez essa não seja a impressão que eu passe para as pessoas. Talvez a imagem que as pessoas têm de mim é de um jovem antipático, é de um jovem extrovertido, enfim, introvertido, perdão. Então são coisas que você sempre tem que ter em mente. Qual a imagem que você imagina que tem e qual a imagem que você passa para as pessoas, certo? A melhor imagem é aquela que você consegue, digamos, alinhar essas 2 imagens, ou seja, a imagem que eu tenho de mim mesmo, a impressão que eu tenho de mim mesmo e a impressão que os outros têm de mim, a mais parecida possível. Ou seja, eu me enxergo como uma pessoa inteligente. Talvez as pessoas de fora também me enxerguem como um cara inteligente. Então essa é a melhor imagem que nós podemos passar para as pessoas. É aquela de quem realmente nós somos, certo? Quando nós fazemos isso, nós damos credibilidade para o nosso perfil, para a nossa imagem. E isso é uma coisa importantíssima para o profissional de hoje. O profissional bom, o profissional adequado, aquele que possui um bom perfil profissional, é aquele que tem uma autoimagem positiva, é aquele que consegue passar segurança para as pessoas com quem trabalham com ele, com quem convivem com ele, certo? E aí depois disso nós temos a reflexão. Essa reflexão é para que você faça uma autoanálise e que você dê uma nota de 0 a 10 em si mesmo, na sua personalidade. E isso os alunos, certo? Então você vai falar para eles: pessoal, vamos agora imaginar, vamos fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Agora você vai se autoavaliar e vai dar uma nota de 0 a 10 para si mesmo, certo? De acordo com suas características. Então é bem interessante essa análise aí. Não é necessário que ele compartilhe com a turma, até porque tem coisas que às vezes o aluno não sente a vontade de compartilhar. Mas se ele quiser e falar o porquê que ele deu essa nota para ele mesmo e qual a nota que ele deu, deixa-o à vontade para fazer. Depois vamos falar sobre qual o seu diferencial no mercado de trabalho. Esse momento é importantíssimo para nossos alunos porque às vezes eles possuem habilidades que podem ajudá-los a ser inseridos no mercado de trabalho que eles nem imaginam. Por exemplo, um jovem que toca violão. Então ele pode citar que toca violão numa entrevista de emprego. Porque isso, por exemplo, significa o quê? Que ele é um jovem disciplinado, determinado, que se prontificou a aprender algo novo, certo? E outra coisa, vamos fazer uma pequena contextualização. Digamos que João e Maria estão participando pelo mesmo processo seletivo. O entrevistador é dono de uma loja de roupas, digamos. Ele achou os 2 candidatos muito bons. O perfil deles é basicamente o mesmo. Mas ele precisava fazer uma festa no final do ano da sua empresa para atrair mais clientes. E aí o João citou, na hora da entrevista, que toca violão. O que o entrevistador, logicamente, bem esperto, pensou: eu vou contratar o João porque ele, diferente da Maria, sabe tocar violão. E ele pode estar à frente da minha loja, no dia desse evento, tocando violão, fazendo ao vivo ali e atrair mais clientes para isso. Ou seja, aquela habilidade que o João tinha, que aparentemente não fazia diferença nenhuma para o mercado de trabalho, ajudou ele a conseguir um emprego. Então é importante que nossos jovens identifiquem quais são seus potenciais, quais são essas habilidades que eles possuem e como utilizá-las a seu favor para serem inseridos no mercado de trabalho, ok? Então, é importante fazer, digamos assim, um debate. Pergunte a cada um dos jovens qual é a habilidade que ele possui. Maria, qual a habilidade que você possui? Ah, eu sou uma boa cozinheira. João, qual a habilidade que você acha que possui? Ah, eu acho que eu sou um bom jogador de futebol. Você, Zezinho, qual a habilidade que você possui? Ah, eu acho que eu consigo falar bem. Então é importante que você consiga abrir um debate, abrir uma discussão sobre quais são essas habilidades que os nossos jovens possuem em sala. E é interessante porque muitos deles têm habilidades bem inusitadas. E quando eles forem falar, você pode usar isso como uma forma de brincadeira e dinâmica ali no momento de meio que um momento extrovertido, ok? Falando sobre o diferencial no mercado de trabalho, vamos falar agora sobre a questão de como aprimorar o que cada um tem de melhor. Nesse slide aqui nós vamos ver um pouquinho sobre a ideia de diferencial, certo? Por que é importante ser diferente dos demais profissionais. E depois a gente vai falar sobre 3 quesitos para você estar praticando para buscar cada vez mais um melhor desempenho. Primeiro, você buscar o autoconhecimento o tempo todo. Segundo, você se aperfeiçoar. Terceiro, você não bitolar, ou seja, você não hesitar em momento algum a utilizar aquela habilidade que você tem, ok? Passando nesse slide, nós temos aí uma reflexão novamente, e esse momento ele é bem importante também, porque nesse momento nós vamos ver com nossos alunos quais são seus pontos fortes e seus pontos de atenção, certo? Então é importante que nossos alunos entendam, percebam em si mesmo, qual é o meu ponto forte? Eu acho que eu sou um bom comunicador. Qual é o meu ponto de atenção? Ao mesmo tempo que eu consigo falar bem, eu acho que eu preciso avaliar qual é
digamos assim, a consequência disso, que às vezes eu falo muito, às vezes eu falo muito alto, às vezes eu falo baixo, às vezes eu falo pouco, enfim. Então são pontos de atenção e pontos fortes que eles podem estar avaliando em si mesmos. Depois disso, nós vamos ver qual é o perfil profissional desejado pelas empresas de TI, certo? Nós temos aqui esse bonequinho dourado com essa setinha que indica o quê? Indica qual é aquele perfil que é para você chegar no topo, certo? Da sua carreira profissional na área de TI, ok? Então aqui nós temos, por exemplo, algumas características que várias empresas, vários empresários da área de TI, eles listaram pra gente que eles necessitam, que eles precisam que os jovens hoje, do Projeto é Jovem, que eles tenham as habilidades e competências que eles possam estar desenvolvendo um bom perfil para trabalhar nas empresas, ou seja, ter domínio de idiomas, e é por isso que no Projeto é Jovem nós trabalhamos em inglês, interesse em se especializar. Lembra que na primeira aula nós falamos sobre a questão da certificação? Então, é aí que entra essa questão de o jovem estar buscando cada vez mais autoconhecimento, cada vez mais conhecimentos que possam auxiliá-lo aí a se tornar bons profissionais técnicos. Cursos de certificações, buscar autonomia, ser aquele cara que consegue ter respostas na hora certa, ter, digamos assim, tomar decisões no momento correto, certo? Versatilidade e flexibilidade, ter intimidade com a web, ou seja, uma pessoa que consegue trabalhar bem no ambiente profissional, mas também consegue ter afinidade com a rede, certo? Ter sede por novos conhecimentos e também visão estratégica. Depois disso, nós vamos ver os conhecimentos técnicos mais requisitados, ou seja, quais são os sistemas operacionais que um profissional de TI hoje ele tem que dominar. Windows, Linux, né? Unix e similares. As linguagens de programação, HTML, ASP, PHP, Java, ou seja, isso aqui vocês podem estar procurando a ajuda do instrutor de informática para que ele possa falar um pouco mais sobre cada um desses quesitos. Adiante, nós vamos começar a trabalhar 3 habilidades que vão ser importantes para que nossos jovens desenvolvam para conseguir a boa colocação no mercado de trabalho, que são liderança, criatividade e proatividade. Vamos começar por liderança. Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas, ou seja, aquele jovem que consegue estar à frente de um grupo de pessoas e consegue liderá-las, ou seja, ele consegue tomar decisões de acordo com o bem para o grupo, de acordo com o bem comum, mas que ele também possa escutar os colegas na hora de tomar decisões, na hora de conseguir, digamos, executar um plano bem sucedido. Ele precisa ter a ajuda dos companheiros de equipe. Para isso, ele vai precisar trabalhar bem em equipe, mas ele vai precisar também ser um bom líder, certo? Então, liderança hoje é uma característica que qualquer profissional bem sucedido ele tem, certo? Liderança é uma característica que qualquer profissional que deseja ser bem colocado no mercado de trabalho, ele tem que possuir, ok? Então vamos ver aqui algumas características que fazem parte de uma liderança bem fundamentada. Primeiro, ter caráter, ter uma boa comunicação, ter persuasão, ter empatia. Percebam que nesse slide, cada um desses quesitos ele tem uma descrição. Então você pode estar utilizando, certo? Esse slide aqui, onde tem o nomezinho vermelho e logo depois tem a descrição para estar explicando para os alunos sobre cada um desses pontos. Por exemplo, você ter caráter. Um líder, para ele ser um bom líder, ele tem que ter caráter, ou seja, ele precisa saber que liderança é o que você faz e não o que você é. Não é porque você é gerente de uma empresa que você vai oprimir seus funcionários. Ou seja, bom líder é aquele que tem o poder, mas também consegue ouvir a opinião dos outros. É aquele que consegue motivar as pessoas a trabalhar e não mandar as pessoas para trabalhar, ok? Outras características é imparcialidade, diplomacia, dinamismo, certo? Ser um bom ouvinte e principalmente trabalhar bem em equipe. O líder que é um líder isolado, ele não é um bom líder. Ele só é um bom líder se ele conseguir trabalhar bem em equipe, ok? Depois vamos trabalhar a criatividade, certo? Esse é o momento que você pode utilizar aí uma atividade simples, que é pedir para que os alunos possam falar um pouco sobre ideias que eles já tiveram no passado, coisas que eles têm vontade de fazer e não fizeram ainda, produtos que eles talvez criariam e não criaram. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha a ideia de criar um carrinho de rolimã que tivesse motor. Eu nunca fiz isso, mas eu sempre quis criar isso. Isso é, de certa forma, um incentivo à criatividade, certo? Então, o profissional criativo, ele é um profissional bem colocado no mercado de trabalho. Por quê? Porque a criatividade, esse pequeno trecho aqui de um livro que eu retirei, ele é bem interessante. A criatividade é a energia por meio do qual o homem sempre derrotou seus inimigos mais atávicos, a fome, a dor, o cansaço, a solidão e até a morte. Ou seja, desde a era primitiva, o homem tinha necessidade de enfrentar seus inimigos. Ou seja, para enfrentar o frio, ele criou o fogo. Para enfrentar o deslocamento de grandes regiões, ele inventou a roda. Digamos, tudo, ele sempre tinha um problema e ele tentou criar uma solução. Para isso, ele teve que ser criativo.
Então, nossos jovens hoje, se eles tiverem essa característica de criatividade, eles vão conseguir desenvolver características, assim, habilidades, onde eles vão conseguir solucionar problemas dentro da empresa a quais eles vão trabalhar, através da criatividade deles. Então, um profissional criativo, ele é um profissional realmente bem colocado no mercado de trabalho. Depois desse slide que a gente vai explicar o que é a criatividade, nós vamos explicar um pouco mais sobre como cuidar da sua criatividade e também como fazer para ter boas ideias. Eu não vou ler aqui cada tópico desse, porque isso você pode estar lendo anteriormente e aplicar com nossos alunos em sala. Mas é importante que você incentive-os a, por exemplo, não deixar as ideias dele morrerem, não ficar quieto diante de um problema e exercitar diariamente a sua criatividade. Então esses são alguns pontos que você pode estar utilizando para cuidar da sua criatividade. Então depois você vai ver o que é importante para ter boas ideias. Ser paciente, certo? Manter sempre acesa a chama da criatividade, ou seja, aquele desejo por criar algo novo, certo? Conhecer coisas novas é importante também. Enfim, são um slide bem prático que você pode estar utilizando aí para explicar para os nossos alunos. Depois nós teremos aí atitudes que favorecem uma produção criativa no trabalho. Nós teremos aí mente aberta, ou seja, o profissional que consegue ser aberto a novas ideias, aberto a novos questionamentos, certo? Um profissional que consegue ser tolerante consigo mesmo, aquele cara que, de certa forma, não se desanima quando existe um problema e ele não consegue resolver de primeira vez, ele vai em busca de novas soluções. Isso é importante também para conseguir favorecer a criatividade. Ser flexível, estar disposto a cooperar sempre com o grupo, porque o bem comum é sempre melhor do que o bem individual, certo? E partilhar suas experiências e conhecimentos, porque ninguém consegue aprender sozinho. É importante você compartilhar com os outros aquilo que você aprendeu. Essas são características que favorecem a criatividade. Depois nós teremos nosso slide que vai falar um pouco sobre proatividade. Esse slide ele é bem interessante porque ele vai explicar o que é proatividade e de onde surgiu esse nome. Você, instrutor, sabe o que é proatividade? Então, confira comigo aqui o que é. Proatividade, vamos dividir a palavra ao meio. Proatividade. Quebrando essa palavra, nós temos pró e atividade. Pró vem do grego, de movimentar-se adiante, de fazer algo. E atividade quer dizer uma qualidade de estado, de ação, de fazer. Ou seja, lendo aqui, é o comportamento decorrente de um estado de consciência, prontidão e atitude que permite prever, ou seja, antecipar e reconhecer a responsabilidade diante de determinada situação. Ou seja, você vai identificar aquela situação e você vai identificar o comportamento necessário para agir diante dela. Entendeu? Por exemplo, um exemplo prático. Um determinado palestrante precisa que a sala esteja organizada para quando ele chegar para dar palestra, esteja tudo pronto, certo? Quem vai fazer isso? Aquele profissional proativo, aquele cara que identificou a necessidade, foi lá e organizou todas as cadeiras, organizou todas as mesas, organizou todo o material audiovisual para que o palestrante chegasse e conseguisse dar a palestra dele. Então nós tínhamos o profissional palestrante e nós tínhamos o outro profissional que identificou o que era a necessidade, foi lá e fez. Então isso é a proatividade, é você identificar o que precisa ser feito, ir lá e fazer. É importante citar que o profissional proativo é aquele profissional que consegue fazer antes de ser solicitado. Ou seja, eu identifiquei o que é necessário e eu vou fazer antes de ser mandado fazer. Isso é importante. Essa qualidade é importantíssima para um bom profissional. Então agora que nós entendemos o que é o conceito de proatividade, nós temos um vídeo logo em seguida para ilustrar esse conceito, essa definição, que é bem interessante. É um vídeo que ele é um comercial de TV que é bem criativo, que vocês vão conferir aí comigo, que é um jovenzinho que prepara toda uma circunstância para ter um irmãozinho. Enfim, vocês assistam o vídeo, vocês apliquem esse vídeo em sala de aula que com certeza vai fazer uma contextualização bem interessante sobre essa questão de ver o que é a necessidade, o que poderia ser feito e como foi feito, entendeu? Então é um vídeo bem engraçado, bem legal, mas você pode estar aplicando aí logo depois da definição de proatividade. Logo após o vídeo, para finalizar a nossa aula, nós vamos ter uma explicação melhor, mais aprofundada do que é a proatividade e qual a importância do profissional ter essa característica hoje para ser bem sucedido no mercado de trabalho. Então você pode estar lendo essa definição de proatividade, que é uma definição mais aprofundada juntamente com nossos alunos, pode estar discutindo com eles qual a importância de ser um profissional proativo, certo? Você pode estar utilizando na página 42 da nossa apostila uma tabelinha de avaliação de proatividade. Nossos alunos eles preenchem essa tabela e eles vão, de certa forma, ter um resultado de como é que está a proatividade deles. É uma tabela interessante, é uma atividade bacana de ser aplicada, certo? E que vai estar aí ajudando nossos alunos a identificarem o nível de proatividade que eles possuem, ok? Então, a nossa aula de hoje se encerra por aqui novamente com aquele slide tradicional de dúvidas.
fomente nos alunos a ideia de que eles precisam debater sobre o que foi trabalhado em sala, que eles questionem realmente, que eles possam estar discutindo, dando a opinião deles, citando exemplos, citando vivências também, que é interessante. Você pode perguntar para eles se em algum momento da vida deles ele sentiu que foi proativo e como foi a situação. Peça para que eles compartilhem coisas realmente da vida deles que eles já vivenciaram, que pode estar trazendo agora para o grupo. É bem interessante essa proposta, tá bom? Espero vocês na próxima aula, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima. Até mais.